Já parou para pensar que talvez a maior mudança da sua vida não aconteça quando todos estiverem olhando, mas quando ninguém vê? E se o verdadeiro segredo para transformar sua história não estiver em gritos de vitória, nem em provas públicas de sucesso, mas em silêncios tão profundos que até você se assusta? O que aconteceria se, em vez de mostrar ao mundo o quanto você mudou, começasse a reorganizar sua existência no lugar onde ninguém entra, dentro de você? Quantas vezes você se esforçou para parecer forte, confiante, controlado, e ainda assim sentiu que algo estava fora do lugar? A sociedade aplaude a imagem, mas Carl Jung nos alertou: aquilo que escondemos na sombra sempre volta para cobrar um preço. O caos exterior que você enxerga pode ser apenas o eco de uma desordem interna que insiste em ser ouvida. Não é estranho como, quanto mais tentamos controlar tudo fora, mais perdidos ficamos por dentro? Este vídeo é para você que está cansado de viver em meio ao barulho, da rotina, das expectativas alheias, das cobranças invisíveis que pesam sobre os ombros. Você, que no silêncio da noite sente que há algo a ser reorganizado, mas não sabe por onde começar. Você, que talvez nunca tenha confessado em voz alta, mas que se pergunta: será que minha vida poderia ser diferente se eu tivesse coragem de colocar ordem primeiro no meu mundo interior? E aqui entra uma figura que não pode ser ignorada: Carl Jung, o mestre que revelou como nossa psique esconde forças capazes de nos curar ou nos destruir. Para ele, a verdadeira força não é barulhenta, mas nasce da organização silenciosa da alma. É o processo de individuação, integrar o que está disperso, reconciliar o que foi negado, dar voz ao que ficou escondido. E é justamente esse mecanismo oculto que vamos explorar juntos agora. Neste vídeo, você vai conhecer 3 movimentos que podem virar sua vida do avesso: a arte de organizar-se em silêncio, a reconciliação com sua sombra e o despertar de um centro interior capaz de transformar o caos em clareza. Mas cuidado, cada segundo importa. Se você se distrair, pode perder a chave que faltava para entender a si mesmo. Então, respire fundo, deixe o mundo lá fora em pausa e mergulhe comigo nessa jornada. Se essa mensagem já mexeu com você, curta agora, inscreva-se no canal Reflexo da Sombra e me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero sentir até onde essa reflexão está chegando. A ordem de fora começa quando você admite o que há por baixo do tapete. Cada objeto fora do lugar, cada promessa que você adia, cada conversa que evita é um espelho discreto de algo que também está desalinhado dentro de você. Não é sobre vergonha, é sobre precisão. O inconsciente fala por símbolos, e o símbolo mais honesto do seu momento é a forma como você habita o próprio dia. Você chama isso de falta de tempo, mas Jung chamaria de afastamento do centro. E quando o centro se perde, a vida gira, gira e não chega. A persona sorri, organiza a agenda, posta produtividade e coleciona elogios, mas por baixo dela há um cansaço que não admite testemunhas. A máscara não é vilã, ela só não pode mandar. Enquanto você vive para manter aparências, a casa interna permanece com as janelas fechadas, mofando certezas antigas que já não servem. A ordem silenciosa começa quando você decide decepcionar expectativas que nunca foram suas. Dói por um instante. Depois alivia como quem tira um sapato apertado que você usava para pertencer. A sombra, ignorada, faz barulho nas entrelinhas. Pequenos exageros, distrações que parecem inocentes, uma necessidade compulsiva de provar que está tudo bem. Mas a sombra não quer espetáculo, quer escuta. Quando você para e pergunta: o que em mim está pedindo ordem? O corpo responde antes das palavras. É um nó no estômago, um peso no peito, uma irritação sem motivo. Essa é a porta. Não a empurre para fechar, gire a maçaneta por dentro. O caos, visto de perto, costuma ser um pedido de cuidado. Silêncio não é ausência de vida, é instrumento de afinação. Um ritual simples: respirar com intenção, escrever o que dói sem floreio, escolher uma única tarefa e protegê-la como quem protege uma chama do vento. Começa a desarmar o automatismo que te dispersa. Você não precisa prometer mudanças grandiosas, precisa cultivar movimentos pequenos, repetidos, quase secretos. A psique confia em gestos consistentes. Quando a atenção deixa de ser refém do barulho e volta a ser guardiã do essencial,
o inconsciente coopera. O medo sussurra que, se você se recolher para organizar-se, perderá relevância, oportunidades, afeto. Isso tem nome: complexo de abandono conversando com a sua história. Agradeça o aviso, mas não entregue o volante. Estabeleça limites com voz baixa e coluna ereta. O ego fortalecido não briga, delimita. Dizer não a uma distração é dizer sim ao que finalmente te costura por dentro. É curioso como, ao proteger o que importa, algumas portas se fecham e outras, as que sempre estiveram alinhadas ao seu caminho, começam a abrir sozinhas. Há um instante em que a casa interna faz um clique inaudível, como se um móvel pesado encontrasse seu lugar no chão. Você não verá fogos de artifício, verá espaço. Espaço para ouvir o que o self já dizia há tanto tempo em sussurros. Organize-se por dentro e o mundo tomará forma. Se você sustentar esse fio, perceberá sinais discretos de sincronicidade à sua volta, como pequenas migalhas de pão indicando direção. E é justamente aqui que a próxima camada começa a se revelar, onde a ordem silenciosa encontra a coragem de encarar o que você mais evitou. Quer ver? Antes de começarmos, um recado rápido. Se você se doa demais e nunca é suficiente, esse e-book foi feito com base nas histórias reais que vocês compartilham aqui no canal. Link na descrição e no comentário fixado. A desordem que você teme não é apenas bagunça externa, é a linguagem do inconsciente pedindo passagem. Cada conta esquecida, cada gaveta abarrotada, cada relação que permanece sem clareza não são meros acidentes da rotina. São símbolos vivos de conteúdos psíquicos que foram empurrados para baixo da consciência. Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós retorna como destino. A vida parece conspirar contra você, mas na verdade é apenas o reflexo daquilo que foi ignorado. O caos não é inimigo, é mensageiro. Você já percebeu como certos padrões se repetem, mesmo quando você jura ter aprendido a lição? É porque não se trata apenas de comportamento, mas de estrutura interna. A mente fragmentada tenta corrigir os efeitos, mas se recusa a olhar para a causa. Enquanto isso, o mesmo roteiro se desenrola em novas cenas, com novos personagens, mas sempre com a mesma dor de fundo. Organizar a vida exige coragem para encarar a raiz, e a raiz quase sempre está na sombra que você tentou negar. A sombra não é uma entidade maligna, é um depósito de tudo que você rejeitou em si para ser aceito no mundo. A raiva, o medo, a vulnerabilidade, o desejo de controle, a inveja silenciosa, a fragilidade que você aprendeu a disfarçar. Tudo isso continua pulsando lá dentro, invisível mas ativo, governando escolhas, sabotando planos, contaminando relações. Enquanto você insiste em manter a fachada intacta, ela encontra formas mais criativas e dolorosas de se manifestar. O preço de ignorá-la é alto demais. Mas algo muda quando você aceita olhar para esse lado oculto. O que antes parecia ameaça começa a se revelar como energia criativa. A raiva negada pode virar força de ação, o medo escondido pode se transformar em cautela sábia. A fragilidade assumida pode abrir portas para vínculos mais humanos. Jung chamava isso de individuação, integrar luz e sombra para tornar-se inteiro. Não é perfeição que você busca, é inteireza. A vida ordenada não nasce da repressão, mas da reconciliação. Organizar sua vida, então, não é limpar a superfície, mas iluminar os porões. É perguntar-se com honestidade brutal: o que em mim ainda está pedindo atenção? É desconfortável, sim, porque cada resposta traz à tona partes que você preferiria manter trancadas. Mas é justamente aí que a transformação acontece. A sombra, quando acolhida, para de bater as portas externas e começa a trabalhar a seu favor, sustentando o que antes sabotava. E assim você descobre que a ordem verdadeira não é frágil nem artificial. Não depende de calendários impecáveis ou rotinas instagramáveis. Ela nasce quando o mundo interno para de brigar consigo mesmo. E quando essa reconciliação silenciosa acontece, algo poderoso se manifesta. A vida lá fora começa a alinhar-se quase como se obedecesse a um comando invisível. O que parecia azar ou destino hostil revela-se apenas como reflexo daquilo que agora encontrou lugar dentro de você. Começar o dia em silêncio não é luxo, é sobrevivência psíquica.
A forma como você desperta ecoa no resto das horas que se seguem. Se abre os olhos já imerso em notificações, pressa e urgência, é como se entregasse o leme da sua mente a forças externas. O ego se lança no piloto automático, e o self, aquele núcleo profundo que guarda sentido e direção, permanece abafado. A vida vira repetição sem alma. Mas quando a primeira respiração da manhã é consciente, algo em você se âncora de volta ao eixo. Jung dizia que o inconsciente fala em sussurros, nunca em gritos. E só quem cultiva momentos de quietude consegue ouvir esses murmúrios. Um caderno em branco, uma xícara de silêncio, um olhar demorado para o céu que clareia, são símbolos de um pacto secreto com a própria alma. Não é sobre produtividade, é sobre presença. Quem começa o dia conectado ao self caminha com outra qualidade de atenção, como se carregasse um mapa invisível que indica o que é essencial e o que é apenas ruído. O ruído externo é traiçoeiro. Ele se disfarça de urgência, de importância, de necessidade. Mas por trás dele se esconde um mecanismo de distração. Manter sua energia ocupada para que você nunca se confronte com o vazio interno. O caos do mundo moderno é a forma coletiva da sombra tentando ser ignorada. E quanto mais você mergulha nele, mais se perde de si mesmo. É por isso que a disciplina do silêncio é revolucionária. Ela corta a corrente da distração e reconecta você ao que é verdadeiro. É nesse espaço protegido que os símbolos emergem. Um sonho esquecido que de repente faz sentido, uma ideia sutil que ilumina um dilema antigo, uma sensação de clareza que parecia impossível em meio ao barulho. Esses instantes não são banais, são revelações. Jung enxergava neles a linguagem do inconsciente, abrindo portas para a integração. Se você ignora, elas se fecham. Se você acolhe, elas te conduzem a um caminho que nenhum plano racional poderia traçar. O hábito de se recolher ao amanhecer é mais do que disciplina. É um ritual arquetípico. O indivíduo que, antes de enfrentar o mundo, retorna ao centro para ouvir sua própria alma. Como o alquimista diante do forno, você prepara o terreno interno para que a transmutação aconteça ao longo do dia. 10 minutos de escuta verdadeira podem valer mais do que 10 horas de esforço desconectado. A diferença está no ponto de partida, causa ou centro, dispersão ou presença. E quando você experimenta essa diferença, não há volta. Você percebe que não precisa começar correndo para sentir-se vivo. Basta começar inteiro. A ordem silenciosa nasce aí, na decisão de ouvir antes de falar, sentir antes de agir, estar antes de produzir. A partir desse eixo, o dia não apenas acontece, ele se organiza ao redor de você. E o que parecia impossível se revela. A vida externa começa a obedecer ao ritmo da sua vida interior. Vivemos em um tempo em que as distrações se disfarçam de normalidade. Notificações constantes, feeds infinitos, compromissos que parecem urgentes mas que, no fundo, não significam nada. Esse excesso não apenas rouba tempo, ele sequestra a alma. Cada vez que você mergulha em estímulos irrelevantes, afasta-se mais da escuta interna, daquela voz discreta que só pode ser ouvida quando o ruído cessa. A verdadeira perda não é de minutos, é de direção. E sem direção, qualquer caminho serve, até mesmo o abismo. Carl Jung advertia que o inconsciente precisa de silêncio para revelar-se. Quando a mente está abarrotada, não há espaço para símbolos emergirem. Não há solo fértil para a intuição florescer. É como tentar enxergar estrelas em plena luz do dia. Elas continuam lá, mas invisíveis ao olhar distraído. O excesso de estímulo não apenas cega, mas anestesia. Você acredita estar vivendo, quando na verdade está apenas reagindo, num ciclo de dispersão que mina sua força vital. O curioso é que, quanto mais distraído você está, mais vazio se sente. E, para compensar, busca ainda mais distrações. É um labirinto sem saída que só pode ser interrompido pela coragem do silêncio. Silenciar não é abandonar o mundo, mas suspender o barulho para reencontrar a si mesmo. O que você teme não é o silêncio em si, mas o que ele revela. Carências não reconhecidas, dores que foram abafadas, desejos que você nunca confessou. Mas é nesse encontro desconfortável que começa a verdadeira ordem. Reduzir distrações é, portanto, mais do que um ato de produtividade. É um gesto espiritual,
um retorno ao sagrado da própria atenção. Cada notificação que você silencia, cada interrupção que recusa, cada instante em que escolhe presença em vez de dispersão é uma declaração invisível. Minha alma importa mais do que o ruído do mundo. É nesse espaço protegido que o inconsciente encontra uma brecha para falar, e sua voz não se perde mais em meio ao tumulto. Nesse silêncio, algo inesperado acontece. O inconsciente começa a devolver presentes, ideias claras, símbolos poderosos, percepções que não poderiam ser acessadas de outra forma. É como se a psique recompensasse a sua lealdade com fragmentos de verdade. Você percebe padrões que antes passavam despercebidos, compreende emoções que antes eram apenas confusão, encontra significado em pequenas coisas. O silêncio não é vazio, é campo fértil onde o self planta sementes. E, pouco a pouco, você entende que não está perdendo nada ao reduzir distrações. Pelo contrário, está recuperando o que nunca deveria ter sido abandonado, sua própria vida interior. E quando esse reencontro acontece, o mundo externo deixa de ser um tirano que exige respostas imediatas e se torna apenas um cenário. Você volta a ocupar o centro, e dali em diante cada escolha carrega a marca da consciência. O barulho não desaparece, mas deixa de governar. O excesso que você chama de conforto muitas vezes é apenas sombra disfarçada. Cada objeto acumulado, cada compromisso aceito sem vontade, cada hábito mantido por inércia carrega em si um eco de algo não resolvido. Jung alertava que aquilo que não é integrado permanece agindo às escondidas, moldando nossa vida sem que percebamos. O supérfluo não é inocente. É uma tentativa inconsciente de preencher vazios que não queremos encarar. Mas quanto mais acumulamos, mais distante ficamos de nós mesmos. Observe ao seu redor. Quantas coisas você guarda que não refletem mais quem você é? Quantas relações mantêm-se vivas apenas por medo de solidão? Quantos padrões de consumo ou de comportamento são, na verdade, anestésicos para dores antigas? O excesso é uma máscara que cobre a falta de sentido. Você acredita que está protegido pelo que possui, mas na verdade está aprisionado por tudo o que não consegue soltar. A bagunça fora é apenas o reflexo daquilo que não foi purificado dentro. O caminho da individuação não passa pelo acúmulo, mas pelo esvaziamento consciente. É como a obra do alquimista: separar o ouro da escória, retirar o que é peso morto para revelar o essencial. Esse processo exige coragem porque mexe com os apegos mais íntimos, objetos que simbolizam memórias, rotinas que dão falsa segurança, pessoas que ocupam espaços já gastos. Soltar não é perda, é libertação. E cada espaço que se abre por dentro é um convite para que o self se manifeste. Não se engane, viver com menos não significa viver empobrecido. Significa viver alinhado. Quando a vida está cheia de supérfluos, a energia vital fica dispersa, fragmentada em 1000 pontos de atenção. Mas quando você se dedica ao essencial, essa energia retorna condensada, poderosa, disponível para criar, para amar, para existir de forma inteira. O vazio que o supérfluo esconde pode, finalmente, ser enfrentado. E nesse confronto nasce uma clareza que nenhuma acumulação externa pode oferecer. Pergunte a si mesmo: o que, em minha vida, é apenas sombra vestida de necessidade? Quais escolhas tenho feito para agradar expectativas externas em vez de respeitar a minha verdade? O silêncio das respostas pode ser desconfortável, mas é também a chave. O supérfluo revela muito mais sobre nossas feridas do que sobre nossas vontades. Quando você o reconhece, já não está mais aprisionado. Começa a transformar a energia aprisionada em força criativa. E nesse instante, algo poderoso se revela. Ao retirar o excesso, você percebe que não perdeu nada. Pelo contrário, ganhou espaço para respirar, clareza para decidir, leveza para seguir. O supérfluo, finalmente, mostra sua verdadeira face. Era apenas ruído tentando se passar por sentido. Quando você o solta, o que resta é a sua essência. E é com ela, nua de distrações, que a jornada de individuação pode continuar, firme e silenciosa. Estabelecer limites não é afastar pessoas, é proteger o espaço onde sua alma pode florescer. Jung lembrava que o ego saudável não é um tirano, mas um mediador.
E esse mediador precisa traçar fronteiras invisíveis para que o processo de individuação não seja invadido por pressões externas. Dizer não é rejeição, é afirmação. É declarar: a minha presença é valiosa demais para ser desperdiçada em lugares onde meu coração não está. O problema é que crescemos associando limites ao egoísmo. Aprendemos que amar é ceder sempre, que respeitar é permitir tudo, que ser aceito significa nunca desagradar. Esse condicionamento enfraquece o ego e cria rachaduras por onde as demandas alheias se infiltram. Você diz sim com a boca, mas dentro de si ecoa um não sufocado. Esse ruído interno corrói a energia vital, gera ressentimento e mantém a vida em permanente desordem. A ausência de limites é a ausência de raiz. Quando o ego é fortalecido, os limites surgem de forma serena. Não há necessidade de gritar, de justificar, de se explicar em excesso. A postura fala por si. O olhar diz: eu sei quem sou, sei o que mereço, sei o que não aceito. Essa firmeza não nasce de orgulho, mas de intimidade com o próprio self. O limite é um portal. Do lado de fora ficam expectativas e invasões. Do lado de dentro floresce a autenticidade. Sem esse portal, a psique se dilui e se perde. Cada vez que você estabelece um limite, algo dentro de si se organiza. A energia antes gasta em resistir silenciosamente agora pode ser usada para criar. Você descobre que dizer não a alguém é, ao mesmo tempo, dizer sim a si mesmo. E esse movimento não repele, atrai. Porque quem reconhece sua própria dignidade emana uma presença que naturalmente inspira respeito. O limite não afasta, seleciona. É o filtro que separa o que nutre do que envenena. Jung entendia que tornar-se quem se é implica delimitação. Não para se isolar, mas para não se perder. A alma não pode florescer em solo invadido. Precisa de espaço protegido, de tempo preservado, de energia intacta. O limite é a cerca invisível que permite que o jardim interno cresça sem ser pisoteado. Quem não aprende a delimitar nunca descobre a própria forma. Vive dissolvido nas vontades alheias. E uma vida dissolvida é uma vida sem centro. E quando você finalmente desenha essa linha invisível, percebe algo surpreendente. O respeito que buscava fora começa a nascer dentro. Não é mais preciso exigir, implorar ou provar. Sua postura silenciosa, coerente e firme se torna a autoridade natural. A verdadeira ordem, então, não depende de agradar ou confrontar, mas de sustentar esse espaço interno intacto. E é nele que o self encontra terreno fértil para guiar seus passos com clareza e propósito. A paz que tantos buscam não é ausência de conflito, é reconciliação com a própria sombra. Jung alertava que negar o que nos incomoda não elimina sua força, apenas a empurra para o subterrâneo da psique. E lá, no escuro, essa energia cresce silenciosa, até encontrar brechas para emergir em explosões inesperadas, doenças invisíveis ou relações instáveis. A calma que é apenas fachada se despedaça diante do menor impacto. A serenidade verdadeira, ao contrário, nasce quando a alma deixa de lutar contra si mesma. Você já percebeu como algumas pessoas parecem tranquilas, mas carregam um olhar cansado, como se segurassem tempestades atrás de uma máscara? Essa é a persona em seu limite, sustentando uma imagem que não corresponde à realidade interior. A persona não é inimiga, mas se torna perigosa quando substitui o eu autêntico. Manter a sombra reprimida é viver em guerra secreta, onde o campo de batalha é o próprio coração. E nessa guerra, não há vencedores, apenas fragmentos. Reconciliar-se com a sombra exige coragem para nomear o que você gostaria de esconder. Raiva, inveja, medo, desejo de controle, carências sufocadas, tudo aquilo que você julgou inaceitável e empurrou para o porão da consciência. Encarar esses aspectos não significa se render a eles, mas integrá-los. Quando você reconhece a raiva, pode transformá-la em força. Quando admite o medo, pode convertê-lo em prudência. O que é acolhido deixa de governar às escondidas e passa a cooperar. O alívio não vem de apagar o conflito, mas de iluminá-lo. A sombra, quando vista, perde o poder de manipular. Torna-se parte de você, e não um inimigo oculto. Esse processo não é imediato nem indolor, mas é libertador.
A psique deixa de se fragmentar em partes que brigam entre si e começa a compor um mosaico integrado. A paz não é o silêncio forçado do campo de batalha, mas o cessar-fogo consciente que permite que a vida floresça. É nesse momento que você entende que a luz não existe sem a escuridão, que a coragem não nasce sem medo, que a compaixão não se expande sem reconhecer a própria dureza, que a alegria não é plena sem a aceitação da tristeza. A sombra deixa de ser ameaça e passa a ser matéria-prima. Cada traço rejeitado torna-se uma peça necessária do quebra-cabeça que é você. O que parecia fraqueza revela-se como potência em transformação. E, quando essa integração começa a acontecer, um tipo diferente de paz se instala. Não a calma artificial que depende de circunstâncias externas, mas uma serenidade enraizada, que permanece mesmo em meio às tempestades. Você deixa de fugir de si e passa a caminhar com todos os seus fragmentos reunidos. Essa é a paz que ninguém pode tirar, porque não depende de aprovação, de cenário ou de máscaras. É a paz de ser inteiro. A atenção é a moeda mais valiosa da sua psique. Jung sabia que aquilo em que você fixa o olhar cresce dentro de si, moldando pensamentos, emoções e escolhas. Quando sua atenção é dispersa, entregue a cada estímulo passageiro, você se torna colônia do inconsciente coletivo, refém de forças que nem reconhece. Mas quando recupera o comando, quando decide deliberadamente onde pousar os olhos e o coração, começa a moldar o próprio destino. A atenção é o volante da vida, e muitos ainda a entregam sem perceber. Pense em quantas horas do seu dia são consumidas por conteúdos que não acrescentam nada, por conversas que drenam energia, por cenários que apenas repetem velhos padrões. Você acredita estar distraído por escolha, mas na verdade está hipnotizado por mecanismos que exploram sua fragilidade. A mente não treinada é campo aberto para a invasão. O preço dessa distração não é apenas tempo perdido, é identidade corroída. Quem não governa a própria atenção, não governa a própria vida. Mas existe um ponto de virada. Quando você escolhe, com firmeza, a qualidade do que entra em seu mundo interior, algo poderoso acontece. É como se uma porta interna se fechasse para os ruídos e se abrisse para a voz do self. A energia que antes se fragmentava em 1000 direções começa a se concentrar. Você sente clareza onde antes havia confusão, percebe padrões onde antes via apenas acaso. A atenção, quando disciplinada, não apenas observa, cria realidade. Esse ato de selecionar é silencioso, mas radical. Significa dizer não a estímulos que oferecem prazer imediato, mas drenam sentido, e dizer sim a conteúdos que nutrem, mesmo quando exigem esforço. Significa perceber que cada imagem, cada palavra, cada pessoa com quem você se envolve deixa marcas na sua psique, e que sua alma merece mais do que ser depósito de lixo emocional. Recuperar a atenção é recuperar a dignidade do seu mundo interior. A prática pode começar com gestos simples: desligar uma notificação, recusar uma conversa vazia, dedicar alguns minutos a observar a própria respiração em vez de se perder em ruídos. Mas o efeito é profundo. A psique entende a mensagem: eu escolho o que me habita. E, pouco a pouco, essa escolha se transforma em força. O ego amadurecido deixa de ser servo da dispersão e passa a ser guardião da consciência. E quando esse alinhamento acontece, a vida muda de textura. O que antes parecia confuso se organiza em linhas claras. O que parecia destino implacável se revela como reflexo de uma mente desatenta. A atenção consciente ilumina o caminho invisível, revelando símbolos, coincidências e sinais que antes estavam ocultos. A liberdade interior começa exatamente aqui, no instante em que você decide que sua atenção não será mais moeda de troca, mas investimento sagrado. Viver com propósito não é seguir metas fabricadas pelo mundo, mas escutar o chamado silencioso do self. Jung dizia que o objetivo da vida não é o sucesso exterior, mas a realização interior. No entanto, crescemos condicionados a medir nosso valor por conquistas visíveis, carreira, status, aprovação. E quanto mais nos afastamos da voz íntima que sussurra a direção, mais sentimos o peso de um vazio que nada parece preencher. O propósito não é barulho, é murmúrio. E só quem se dispõe a escutar consegue reconhecê-lo.
Quantas vezes você seguiu caminhos que pareciam corretos apenas porque todos esperavam isso de você? Escolhas guiadas pelo medo de desapontar, pela ânsia de se encaixar, pelo desejo de aprovação. O ego, em sua necessidade de reconhecimento, cria uma trilha de conquistas que impressiona, mas não satisfaz. Você chega ao topo e ainda assim se sente vazio. É nesse momento que percebe: não foi a montanha que errou, foi o mapa que não era seu. Viver sem propósito é andar por paisagens belas, mas que não pertencem à sua alma. O selfie, ao contrário, não busca aplauso. Sua linguagem é simbólica. Sonhos que insistem em retornar, inquietações que não desaparecem, desejos criativos que desafiam a lógica. Ele não grita, apenas repete sinais até que você decida ouvi-los. Seguir essa voz exige coragem, porque muitas vezes ela aponta em direção contrária à expectativa do mundo. É dizer sim a um caminho que pode parecer insensato aos olhos externos, mas que ressoa como verdade dentro de você. É nesse risco que nasce a autenticidade. Mas como distinguir o chamado do selfie das ilusões do ego? O ego promete segurança imediata. O selfie oferece sentido duradouro. O ego busca aprovação. O selfie busca coerência. O ego se alimenta do olhar externo. O selfie floresce no silêncio da consciência. Quando você começa a notar a diferença entre esses dois impulsos, percebe que sua vida inteira pode ser reorganizada. Não em torno do que parece certo, mas do que realmente sustenta sua alma. Essa reorganização não acontece de uma vez. É gradual, feita de pequenos gestos que alinham seu dia ao que é essencial. É recusar compromissos que não refletem quem você é. É cultivar práticas que nutrem sua psique. É escolher relacionamentos que expandem em vez de reduzir. Cada escolha feita em coerência com o selfie é uma peça que se encaixa no mosaico da individuação. Aos poucos, o quadro se revela, e você percebe que há um desenho oculto guiando seus passos. E então acontece algo silencioso e poderoso. A vida deixa de ser sobrevivência e se torna jornada. Você já não caminha apenas para conquistar, mas para revelar. Já não busca apenas viver mais, mas viver verdadeiro. O propósito, antes vago e distante, torna-se uma chama constante que ilumina mesmo os dias mais escuros. E é essa chama que organiza sua vida de dentro para fora, sustentando uma ordem que não depende de circunstâncias externas, mas da fidelidade à sua própria essência. A transformação real não chega com clarins ou milagres repentinos, mas como alquimia silenciosa tecida no cotidiano. Jung sabia que o ouro da alma não é encontrado em rituais grandiosos, mas no fogo lento da repetição consciente. Cada hábito simples, cultivado com intenção, é uma pedra assentada no alicerce da individuação. A vida não muda quando o mundo decide, muda quando você escolhe dar forma ao invisível. É um trabalho discreto, quase invisível, mas que vai rearranjando toda a sua estrutura interna. Talvez você espere por um momento extraordinário que marque o início da mudança, mas a verdade é mais sutil. Ela começa quando você se senta em silêncio, quando respira fundo antes de reagir, quando anota um pensamento que poderia escapar. Pequenos gestos, aparentemente banais, são os reagentes que alimentam o laboratório da psique. É nesse espaço quase imperceptível que o chumbo da confusão se transforma em ouro de consciência. E quem observa de fora dificilmente percebe, mas você sente, na pele e no espírito. As crises, as dores e os conflitos que antes pareciam inimigos tornam-se matéria-prima desse processo. Jung dizia que nada do que é inconsciente desaparece por vontade própria. Precisa ser olhado, reconhecido, trabalhado. É no atrito entre luz e sombra, entre ego e selfie, que a transmutação acontece. E cada vez que você sustenta esse fogo interno sem se desesperar, algo novo emerge. A dor deixa de ser apenas dor e se torna passagem. O caos se converte em ordem viva. É por isso que a transformação autêntica não pode ser comprada, copiada ou terceirizada. Ela acontece no espaço íntimo onde ninguém entra, apenas você. O mundo pode até aplaudir depois, mas nunca testemunhará o momento exato em que você decidiu mudar. Esse instante é secreto, sagrado, e por isso mesmo tão poderoso. A vida organizada em silêncio é uma revolução invisível que só você conhece por dentro, mas que inevitavelmente transborda para fora.
E não se engane, esse processo exige disciplina. Mas disciplina aqui não é rigidez, é fidelidade. É escolher repetir o gesto, mesmo quando não há resultados imediatos. É confiar no ritmo da alma, que não se mede em prazos externos. Assim como o alquimista sabia que a obra exigia paciência, você também precisa aceitar que o tempo da psique não é o tempo do relógio. A transformação verdadeira é lenta, mas irreversível. Cada passo, por menor que pareça, é definitivo. No fim, você percebe que a verdadeira ordem não foi imposta ao mundo, mas cultivada dentro de si. O self, antes abafado, agora orienta. O ego, antes disperso, agora serve. A sombra, antes hostil, agora coopera. E nesse equilíbrio silencioso nasce uma vida nova, estruturada e plena, construída pedra por pedra na alquimia diária. A transformação não é espetáculo, é um sussurro que se repete até que você compreenda. A ordem que tanto buscava fora sempre esteve esperando para ser criada dentro. No silêncio que resta depois de tantas palavras, talvez você perceba que não falamos de regras, mas de espelhos. Cada imagem evocada, cada metáfora lançada, cada sombra nomeada foi apenas uma forma de conduzir você a um encontro inevitável, o de si mesmo. Não existe ordem verdadeira fora daquilo que já foi tocado dentro. E agora, enquanto escuta este eco, algo em sua alma já se move, como uma porta que rende ao ser aberta pela primeira vez em anos. A vida, que parecia confusa e fragmentada, revela-se como um tecido que sempre aguardou ser costurado. O caos não era inimigo, mas guia. A sombra não era ameaça, mas fonte. O silêncio não era vazio, mas berço. Tudo o que você evitou se torna, pouco a pouco, matéria-prima para uma nova história. E nessa revelação há um misto de estranheza e familiaridade. Como se você finalmente lembrasse algo que sempre soube, mas que tinha esquecido. Talvez agora perceba que ordem não é rigidez, mas harmonia. Que disciplina não é prisão, mas fidelidade é o que importa. Que paz não é ausência de conflito, mas reconciliação com tudo o que você é. A individuação de que falava Jung não é um destino distante, mas um caminho tecido em cada gesto silencioso de autenticidade. A jornada começa quando você para de buscar fora o que sempre viveu dentro, esperando, paciente, pelo instante em que seria ouvido. E nesse instante, você compreende que não precisa provar nada a ninguém. A vida que se organiza em silêncio carrega uma força invisível, mas incontestável. O mundo pode não aplaudir, mas se curva diante dela, porque a coerência tem um poder que nenhuma máscara sustenta. A verdadeira transformação nunca faz barulho. Ela se revela em detalhes sutis, na firmeza de uma escolha, na serenidade de um olhar, na clareza de um coração que finalmente encontrou sua ordem. Talvez um dia, em meio ao ruído do cotidiano, você recorde esta frase como quem ouve um sussurro vindo de dentro. A vida que você deseja já está à sua espera, mas só pode ser vivida quando você se organiza por dentro. Que ela ressoe como âncora e faísca, despertando em silêncio o compromisso com sua própria evolução. Porque a ordem que nasce no interior se expande inevitavelmente para fora, como círculos de água que se alargam depois da pedra lançada. E se este eco tocou alguma parte sua, não o deixe morrer aqui. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Reflexo da Sombra e escreva nos comentários, em silêncio ou em voz clara, de que cidade você nos acompanha. Esse gesto não é apenas engajamento, é testemunho, o de que você decidiu se alinhar ao movimento de transformação que começa invisível, mas que se espalha como chama viva. Que cada clique seja mais do que rotina, que seja símbolo da vida nova que você escolhe, agora.